galerinha, vamos ver a correção do teste aí. Nós temos ênclise, né, em colocação pronominal, quando o pronome oblíquo é colocado depois do verbo. Eu tenho próclise quando o pronome oblíquo é colocado antes. E tenho mesóclise quando o pronome oblíquo é colocado no meio do verbo, tá? No interior do verbo. A questão 1 está perguntando, quando o pronome oblíquo é colocado depois do verbo, nós chamamos de ênclise. É a letra B, né? Ênclise. Vamos para a questão 2, 3 e 4. Vamos lá. Questão 2. A frase que, segundo a gramática normativa, não se admite o uso do pronome destacado em posição proclítica. O que está perguntando aí? Não se admite colocar o pronome antes do verbo? A questão 2 é a letra D, tá? Letra A tá certa, eu tenho próclise, pronome oblíquo antes do verbo. A letra B eu tenho próclise, pronome oblíquo antes do verbo. E a letra C eu tenho próclise, pronome oblíquo antes do verbo, né? A letra A eu tenho palavra negativa, ninguém. Palavra que atrai, pronome oblíquo para antes do verbo. A letra B, quero que ele faça o melhor, né? O que aí fica antes do verbo, né? Eu tenho aí um desejo, então, um desejo, né? A palavra, o pronome oblíquo fica antes do verbo. A letra C eu tenho talvez, advérbio atrai, né? O pronome oblíquo para antes do verbo. Então, qual eu não posso ter o uso da próclise é a D. Depois se encarrega. Eu não posso começar a oração aí depois da vírgula por pronome oblíquo, tá? Eu não posso começar, seria encarregue-se, tá? Teria que usar aí ênclise. Para a questão 3. Sobre a colocação pronominal, assinale a alternativa correta, considerando a norma culta da língua. A letra A está errado. Quem te falou isso? Tem um pronome interrogativo, o pronome oblíquo deveria ficar antes do verbo. A letra B, me disseram. Não posso começar a oração por pronome oblíquo. Teria que ser disseram-me. A letra C está correta. Pela manhã encontrei-a. Eu tenho ênclise aí. Perfeito. A letra D, ele não convidou-me, ele não me convidou. Eu tenho palavra negativa, eu tenho não. Então, o pronome oblíquo tem que ficar antes do verbo. Vamos para a questão 4. Entre as alternativas abaixo, apenas uma não está de acordo com a regra de colocação pronominal, né? Vamos assinalar aí que não está de acordo com a regra de colocação pronominal. A A está certa, eu tenho palavra negativa, então o me fica antes aí do verbo, próclise. A letra B, contar-lhe-ia a verdade, se me perguntasse, eu tenho mesóclise, né? Contaria. Nós usamos mesóclise no futuro do presente e no futuro do pretérito. A letra C, no dia combinado, sem falta, entregaria-lhe a encomenda, né? Está errado aí. A letra D, eu teria que usar aí, não a ênclise, mas uma mesóclise, né? A realizar-se-ia, né, a cerimônia, se não tivesse acabado a luz. Está correto aí, eu tenho a mesóclise, né? Realizaria a cerimônia, né? Futuro do pretérito, eu uso mesóclise. Muito bem. Vamos lá, gente. A questão 5, né? Assinale a alternativa que emprega os pronomes adequadamente de acordo com a norma padrão da língua. Quando lhes entregarem, o pronome oblíquo fica antes do verbo, né? Porque eu tenho a conjunção subordinativa aí, quando, tá? Aí atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Coloquem-nos. Eu tenho um verbo aí, terminou aí eu tenho coloquem com o verbo aí nasal, né? Então eu tenho que usar aí o nos. Coloquem-nos. Nos aí refere-se a livros, né? Portanto, é a letra A. Questão 6. Em que opção o pronome pessoal oblíquo átono foi de acordo com a norma culta incorretamente empregado? Colocado está errado. É a letra D. Diria-se. Eu não tenho que usar ênclise aí, mas sim mesóclise. A letra A está correta. A letra B está correta, né? Esperamos que ele se entenda. Eu tenho um pronome oblíquo aí na letra A antes do verbo, né? Porque eu tenho a conjunção que aí. Aí atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. A letra B referiu-se a uma nova técnica. Ênclise, né? Eu tenho um pronome oblíquo depois do verbo, tá certo. Letra C, ninguém se preocupava com aqueles novos pacientes. O pronome oblíquo está antes do verbo, que é próclise, né? Já que eu tenho o termo aí ninguém, tenho partícula aí negativa, né?
Questão 7. Quando é usada a mesóclise, assinale a alternativa correta. Diante de verbos, os tempos verbais, né, tem que estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito, né? A 7 é a letra A. Vamos para a questão 8, 9 e 10 aí. Como se divide as orações subordinadas? Nós temos as adverbiais, as adjetivas e as substantivas, né? Questão 9. Assinale a alternativa que tem a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou seja, qual a alternativa que eu tenho uma oração que ela funciona como objeto direto da oração principal? Ela complementa o sentido de um verbo transitivo direto. É a letra A. Ele esperava. Esperava o quê? Que a mídia lhe desse a devida atenção, né? A letra B. A verdade é que ele não chegará cedo. Eu tenho aí, ó, a verdade, sujeito. C, o verbo ser aí, o verbo de ligação, né? Eu tenho aí a oração subordinada substantiva predicativa. A letra C, tenho necessidade. Necessidade de quê? De que ele chegue no horário. Eu tenho oração subordinada substantiva completiva nominal, né? A letra D, sabe-se que ele é o melhor aluno. Sabe-se. Eu tenho o verbo aí na voz passiva sintética, né? Logo eu tenho aí oração subordinada substantiva subjetiva. A 10. Quando utilizamos a próclise, assinale a alternativa correta. Nós utilizamos diante de... Tem vários termos que atraem, né, o pronome oblíquo para antes do verbo. A próclise, no caso, né, a ocorrência da próclise. Diante de palavras negativas, diante de advérbios, diante de palavras de desejo, diante de pronomes interrogativos, tá? Então é a letra A 10.